Sabe, quando a gente olha para o céu à noite, parece tudo tão vasto, tão escuro, tão quieto, né? Um silêncio imenso. Mas a verdade é que o universo está longe de ser silencioso. Se a gente escutar com os nossos telescópios mais potentes, a gente percebe que ele está, na verdade, cheio de sussurros, gritos e mensagens enigmáticas que viajam por bilhões de anos-luz só para chegar até nós. Ok, vamos mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande questão. Porque no meio de todo aquele chiado cósmico de fundo, existem os sinais. Uns sinais tão estranhos, tão poderosos e tão específicos que eles simplesmente desafiam qualquer explicação fácil. Alguns duram só milissegundos, outros ficam piscando e apagando sem nenhum aviso. E um deles, em particular, fez a gente questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre física. Nosso primeiro arquivo de caso nos leva direto para um dos fenômenos mais energéticos e intrigantes da astronomia hoje em dia, as rajadas rápidas de rádio, ou, como a gente chama, FRBs. Dá para pensar nelas como flashes de uma câmera cósmica, só que com uma potência que é difícil até de imaginar. Pensa só nisso. É um pulso que dura menos que um piscar de olhos, mas que consegue liberar mais energia do que o nosso Sol em 80 anos. Esses sinais vêm de galáxias a bilhões de anos-luz daqui, e por um tempo, a origem deles era um mistério total. Mas aí, alguns deles começaram a nos dar umas pistas. Essa FRB em particular, a 2019-12-21A, simplesmente quebrou todas as regras. A maioria das rajadas acontece uma vez só e pronto. Algumas se repetem, mas de um jeito totalmente aleatório. Essa aqui, não. Ela era diferente. Ela era persistente e, o mais doido de tudo, ela tinha um ritmo. A cada 0,2 segundos, com uma precisão de relógio, pum, 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 uma emissão atrás da outra num padrão super claro e periódico. Foi um sinal que se estendeu por 3 segundos, o que é, tipo, 1000 vezes mais longo que uma FRB comum. A regularidade era chocante. E essa frase do Daniele Michili, lá do MIT, captura perfeitamente a sensação, como um batimento cardíaco. O principal suspeito é que esse sinal venha de um tipo bem específico de estrela de nêutrons, um magnetar ou um pulsar bombado, como a própria equipe disse, que fica girando e emitindo um feixe de luz como se fosse um farol cósmico. E a ciência não para, né? Observando outra FRB repetitiva por 17 meses, os astrônomos notaram uma coisa inédita. A polarização do sinal mudou de um jeito radical por 2 semanas e depois voltou ao normal. A melhor explicação para isso, uma nuvem de plasma de uma estrela companheira passou bem na frente, provando que a fonte da FRB não estava sozinha lá. Agora vamos para o nosso próximo arquivo, e a coisa fica ainda mais profunda. A gente deixa para trás os flashes de milissegundos para mergulhar no mistério de estrelas que, bom, simplesmente não se comportam como deveriam. Estrelas que piscam de maneiras que a gente não consegue explicar. Então, conheçam a estrela de Tebe, talvez a estrela mais misteriosa da nossa galáxia. O telescópio Kepler, que foi feito para procurar planetas medindo pequenas quedas no brilho de uma estrela, encontrou algo totalmente anômalo nela. As quedas de brilho não eram nem um pouco pequenas e não eram nada regulares. Esse gráfico aqui coloca tudo em perspectiva. Um planeta gigante, tipo Júpiter, quando passa na frente da sua estrela, bloqueia mais ou menos 1% da luz. A estrela de Tabe, no entanto, já chegou a ter seu brilho diminuído em 22%. Alguma coisa gigantesca, ou um enxame de muitas coisas, teria que estar passando na frente dela. Tá, mas o que poderia causar isso? A hipótese natural, a mais aceita, é que seja um enxame gigantesco de cometas se desintegrando em volta dela. Só que a quantidade de cometas para isso seria colossal. E isso abriu a porta para uma hipótese bem mais exótica. E se for uma megaestrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, feita para coletar a energia da estrela? E a estrela de Tabe não está sozinha nessa esquisitice. Perto do centro da nossa galáxia, astrônomos encontraram essa outra fonte de rádio que é ainda mais errática. O brilho dela varia por um fator de 100, e o sinal liga e desliga sem padrão nenhum, às vezes sumindo em um único dia. Mais um quebra-cabeça cósmico para conta. Agora a história fica ainda mais estranha. Nosso terceiro arquivo não é sobre um objeto esquisito, mas sobre um sinal que desafia não só o que a gente entende sobre o cosmos, mas as próprias leis da física como a gente conhece. A premissa básica da astronomia é bem simples. A gente olha para cima e os sinais vêm do espaço em direção à Terra. O experimento ANITA usou balões sobre a Antártida justamente para detectar neutrinos de alta energia, que são as partículas fantasmagóricas que viajam pelo cosmos e chegam na nossa atmosfera. E aqui está a anomalia que deixou os físicos de cabelo em pé.
o ANITA detectou partículas vindo de baixo, subindo do gelo num ângulo bem íngreme. Isso sugere que o que quer que tenha causado o sinal viajou através de milhares de quilômetros do interior da Terra. Só que, segundo o modelo padrão da física, neutrinos com essa energia toda não deveriam conseguir fazer isso. A Terra deveria absorvê-los. Isso levanta uma pergunta bem profunda. Será que existe uma nova partícula ou uma nova física que a gente ainda não descobriu? O mistério fica ainda maior porque outros experimentos, como o Observatório Pierre Auger, olharam os mesmos dados e não encontraram esses sinais. Há mais de uma década, essa anomalia continua sem solução. E isso nos traz ao nosso último e talvez mais famoso arquivo: o avô de todos os sinais misteriosos. Um sinal tão perfeito, tão intrigante, que se tornou o principal candidato a uma transmissão alienígena já detectada em toda a história. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ayman estava lá, revisando um monte de dados impressos de um radiotelescópio e encontrou essa sequência. Isso não é uma mensagem, é uma representação da intensidade do sinal. E a letra U significava que o sinal era mais de 30 vezes mais forte que o ruído de fundo do espaço. Ele ficou tão chocado que circulou os caracteres e escreveu "Uau" na margem. E o nome pegou. A duração do sinal foi de 72 segundos. E isso é crucial, porque era exatamente o tempo que o telescópio Big Ear levava para varrer um ponto no céu. O sinal aumentou de intensidade por 36 segundos, chegou no pico e depois diminuiu por 36 segundos. Exatamente o que se esperaria de uma fonte extraterrestre passando pelo campo de visão do telescópio. E as características eram perfeitas. Era um sinal de banda estreita, o que significa que não parecia vir de uma fonte natural, que geralmente emite em um monte de frequências. E a frequência dele estava muito próxima da linha do hidrogênio, a frequência que os físicos teorizaram que uma civilização avançada usaria para se comunicar. Apesar de décadas de buscas, o sinal nunca mais se repetiu. Nossa jornada aqui nos mostrou de tudo. Sinais como as FRBs, cujos segredos a gente está começando a desvendar, um de cada vez. Mistérios como a estrela de Teb e o sinal ANITA, que nos forçam a questionar tudo que a gente acha que sabe. E, claro, o lendário sinal UAU, um enigma de 72 segundos que já dura quase 50 anos. Cada sinal anômalo desses, resolvido ou não, nos ensina mais sobre o universo. Eles podem ser fenômenos naturais que a gente ainda não compreende, ou podem ser outra coisa. A busca continua, e cada novo quebra-cabeça nos deixa com essa pergunta final. Os céus estão silenciosos, ou será que nós é que ainda não aprendemos a língua do cosmos?